Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas. Nós pedimos desculpas pelo atraso, mas tivemos alguns problemas técnicos. A tecnologia nos favorece, mas algumas vezes nos dá um pouquinho de dor de cabeça. Então, pedimos desculpas pelo atraso, tivemos que criar um novo link para a palestra de hoje. E desejamos a vocês uma ótima noite, com muita saúde, com muita paz. E hoje teremos conosco o nosso querido Aires Gonçalves de Miranda. Boa noite, seu Aires. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Para nós é uma alegria tê-lo aqui. E pode falar. E para mim é uma alegria maior estar aqui, depois de quase um ano fora. Isso é muito bom. Nós até recebemos mensagens de pessoas, nossa, que saudade de vê-lo ao vivo. Então, é sempre bom podermos nos rever e aproveitar essa oportunidade que a tecnologia nos dá, embora com alguns probleminhas, mas para estarmos juntos essa noite. E para vocês que estão nos acompanhando, também boa noite. E o tema de hoje é o Evangelho e a Alegria. Um tema muito especial e propício, principalmente porque nós estamos passando por uma fase muito difícil, né, desde o ano passado. Estamos aí em luta com essa pandemia e precisamos buscar dentro de nós essa alegria, e o Evangelho nos traz isso. Então, vamos fazer a nossa prece, e daí deixo a palavra com o seu Aires. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, nesta encarnação, trabalhando, aprendendo, nos aprimorando, buscando o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, por meio das oportunidades que temos no dia a dia. Pedimos, ó Pai, que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva com o seu amor e a sua luz. E que sintamos esse amor, essa luz, nos dando sustentação, nos fortalecendo, renovando a nossa esperança e a nossa fé. Que as bênçãos que estamos recebendo, possamos permanecer com elas em nosso coração, em nosso lar, com os nossos familiares. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos iniciar o encontro desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Seu Aires, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos. Como eu disse, daqui a alguns dias vai fazer um ano que eu estive nessa casa, né? E a gente sente mesmo. Quanto ao defeito que deu aqui, tem um amigo meu que tinha um ditado dizendo o seguinte, que o computador é ótimo quando ele funciona, às vezes não funciona. Mas o nosso tema de hoje, todos vocês devem estar acompanhando, as medidas que estão sendo tomadas, né? O uso da máscara, que, na minha humilde opinião, é muito relativo,
o efeito, que tem um efeito contrário bastante acentuado, mas vamos usá-la. O distanciamento é outra coisa, né? Agora temos as vacinas, com todos os problemas que estão acontecendo, mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato importante. Um escritor americano, que não tem nada a ver com o espiritismo, editou um livro há mais ou menos uns 50 anos ou mais, que falava, que o título do livro era O Poder do Pensamento Positivo. Muito bem. O que nós estamos acompanhando em noticiários, em jornais, em revistas e nas próprias conversas é um pessimismo violentíssimo e é extremamente prejudicial, não só na parte física, como na parte espiritual. Então, como a própria Adriana disse no início, nós precisamos ser otimistas, nós precisamos vibrar positivamente e não, sabe quantos morreram? Oh, que coisa, que pena, morreram só, podia ter morrido uma... É só a conversa que se ouve hoje em dia. E isso está totalmente errado. Primeiro, precisa ter fé. Se tem fé em Deus, nós sabemos que isso que está acontecendo é porque nós merecemos. Nós merecemos. Não, Deus está nervoso conosco e está nos castigando. Deus não castiga ninguém. Tem algum pai que castiga os filhos? De jeito nenhum. E Deus é pai. Então eu escolhi esse tema, o Evangelho e a Alegria, exatamente porque o nosso mais, vamos chamar assim, professor, o nosso mais, a pessoa que mais nos trouxe coisas boas para esse planeta foi Jesus. E vamos examinar o Evangelho de Jesus e não vamos encontrar nada de inferno, nem de doença, nem de tristeza. Ao contrário, vamos encontrar coisas alegres. Eu tenho aqui o meu guia, é o roteiro de Emmanuel, através da psicografia de Franciscano Xavier, e é o item número 14. Aliás, se me permitem, eu recomendo a todos que estudem esse livro, porque ele tem 40 pontos, e os 40 pontos daria 400 palestras, se você examinar linha por linha. Então eu vou acompanhar o texto e vou comentar, né? Então diz assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Nunca, mas nunca, 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 nunca. Isso aí é coisa colocada por quem não tinha o que fazer, né? Então, diz assim, grande injustiça. Então nós temos que tirar essa injustiça. Diz assim, indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, né? Com certas etiquetas do culto exterior. Até aí eu faço uma pausa e digo o seguinte: inferno, a perdição eterna, né? E aí chegaram umas pessoas assim e falaram, mas escuta, e aquelas criancinhas que nascem e morrem, elas vão para o inferno? Não, elas vão para o limbo. Ah, bom. E aqueles mais ou menos que desencarnam, que morrem, né? Vão para o inferno direto? Não, eles vão para o purgatório. Ah, e os bonzinhos vão direto para o céu. Sim, então tá bom. Olha, para acreditar nisso aí precisa ser... Bom, deixa para lá, né? Mas aí diz... Indubitavelmente, o sacerdócio, muitas vezes, nos impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias com certas etiquetas de culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra.
profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Tem um ditado que diz assim: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja, e quem tiver tempo, que estude. Né? A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Opa, então apareceu uma porção de vestido de branco com as asinhas. Não é isso. Apareceram espíritos elevados que vieram preparar o ambiente para a vinda do Messias. Que, aliás, não foi só naquela data que nós comemoramos, né? Que, aliás, é uma data aleatória, porque o calendário que nós usamos aqui é o chamado calendário gregoriano. Um papa teve a boa cabeça de falar: as datas estão uma bagunça, vamos criar um calendário. E criar o ano 1 e tal, etc., aquela coisa toda, né? Então diz que vieram os anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celeste. Mas ele não chegou e falou: Maria, você vai revelar. Não, chegou e falou: bem-aventurada, serás a mãe do Cristo. Aliás, a maioria dos nossos companheiros não sabe nem o que quer dizer Cristo. E Christos vem do grego e significa o escolhido. Bom, só para... Né? Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então tem umas pessoas que dizem: isso aí é invenção, Eu já tive a oportunidade de ver, há alguns anos atrás, um estudo sério, não era de espíritas, que o autor classificava como verdadeira a estrela de Belém, que nada mais era do que o planeta, se não me lembro agora, se era Vênus ou Marte, porque a história antiga não tinha os planetas que nós conhecemos, tinha um a menos. E esse um a menos que estava faltando é o que apareceu na época do nascimento de Jesus. Se vocês quiserem, vocês pesquisam e vejam isso. Mas tinha aquela luz. Né? Tratadores... Desculpe. Vejam bem. A primeira lição que está nesse ponto é que Jesus não nasceu num palácio, berço de ouro. Nasceu numa estrebaria. Quem não sabe o que é estrebaria, é um lugar onde se guardam animais. Então, a parte mais... começou nos dando uma lição de humildade. Continuando. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria, não de tristeza, não de choramingas, para todo o povo, alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador, exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Aquela famosa frase, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aliás, aí já tem uma outra canelada em nós. Paz aos homens de boa vontade, não a todo mundo. Que lindo. Né? Começam a reinar o contentamento e a esperança. Por que o contentamento e a esperança? Porque veio o que nós podemos classificar de Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Salvador do quê? Das nossas almas, dos nossos espíritos. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Veja, cada coisinha tem uma bruta de um significado, né? Ele não foi fazer uma festa, desculpe, num grande templo. Ele foi numa festa, num casamento. Fazendo o quê? Justificando, né? E prestigiando a família, né?
O casamento é a parte inicial da família, tá certo? Mais um exemplo. Que mais? Como que, percebendo a limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra do mundo, Jesus não era trouxa, né? Vai lá no templo e sobe lá e não. É outra lição de humildade, né? O Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Não há necessidade de templos nem de coisas. A natureza, quer um templo mais lindo do que a natureza? Embora nós, homens, né, tentamos destruí-la a todo instante, mas ela continua revivendo. E Jesus procurou a natureza para iniciar a sua doutrinação. Né? Multidões ouve-lhe a voz balsamizante. Jesus nunca falou nada destrutivo, e sempre construtivo, sempre consolador, sempre alegre. Textos espúrios colocaram coisas que não deveriam colocar na voz de Jesus. Mas nós, estudando e aprendendo, e partindo do princípio que Jesus é luz, nós podemos tirar esses escolhos e ficar apenas com a parte que é verdadeira, né? Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Uma coisa importante também no trabalho de Jesus: esperança. Esperança, esperança. Né? Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. Jesus não restringia. Não, aqui só pode entrar homem, ou só pode entrar mulher. Não, homens, mulheres, crianças, velhos, moços, todos estavam de portas abertas para o coração de Jesus. O Sermão da Montanha, esse é... Quem quiser, pega e leia com calma, pare, leia de novo para entender. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Esse Sermão da Montanha não fala nada de castigo, de inferno, de nada. Diz assim, bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. É assim, vamos chamar assim, é um hino de esperança e de benevolência, né? Por onde passa o divino amigo, estabelece o contentamento contagiante. Jesus era a transmissão da alegria, do bom senso, da esperança. Que mais? Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. Olha um outro exemplo abaixado aí, né? Pão aos famintos, né? Então eu chego em casa, encho o meu estômago, eu quero que o mundo se dane. Não é isso. Você tem por obrigação de ajudar o teu irmão, né? Como é que é mesmo aquela recomendação? Qual é o maior mandamento? Quando perguntaram a Jesus, ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, tão importante quanto esse, amar ao próximo como a si mesmo. E como é que é amar ao próximo a si mesmo? É encher o meu estômago e o outro morrer de fome? Não, senhor. Você tem todo o direito de se alimentar, mas você tem toda a obrigação de ajudar aquele que não pode. Então, qual é a palavrinha que está escondida aí? Caridade. Que mais? O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cujos novos padrões cria novos padrões de confiança no mundo. Porque, veja bem, na época de Jesus, e muito tempo depois também, por exemplo, os leprosos eram amaldiçoados, eram isolados, tudo. E a lepra nada mais é que uma doença de pele. Ora, bolas, é a mesma coisa que hoje eu chegar aqui numa pessoa e olhar na cara dele, Adriana, você está com uma espinha. Oh!
Era coisa assim. No entanto, né, Jesus chegou e aos inúteis e desprezíveis abriu novos padrões de confiança no mundo. E aí em frente, diz assim, desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima de alegria perfeita, e não de medo, e não de choradeira, de coisas todas. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Por que que no Espiritismo se diz que você precisa estudar? Eu até tinha uma frase que eu usava aqui, que é, um dia queriam me bater porque eu estava sempre repetindo, né? Nós precisamos estudar, 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 para aprender, 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 para praticar, praticar, praticar. E olha, com todo respeito por todos os livros existentes, você precisa, se você estudar e entender e aprender o Evangelho, você não precisa de mais nada. Porque tudo está consubstanciado nos dizeres do Evangelho. Agora, como eu disse, precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e inteligência para funcionar. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Né? Eu sou um pregador, então eu sou uma grande coisa. Agora, o cara que limpa a rua não é. Não, senhor. Todo mundo tem serviço santificante. Pensem um pouco, vamos raciocinar materialmente. Você já pensou como seria a nossa vida se não tivesse os lixeiros? Ou, mais duro ainda, se não tivesse os coveiros? Se vocês estudarem a história antiga, vocês vão ver que muitas e muitas grandes cidades da civilização antiga mudavam de lugar por causa de lixo e de esgoto. Então, abençoados os lixeiros, abençoados os coveiros e todos aqueles que cuidam da manutenção da nossa saúde física. Que mais? Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. O próprio Jesus nos recomendava para aqueles que se curavam, vai lá e te mostra aos sacerdotes. Para ver que não é milagre, é aquilo que precisa ser realizado. Tá certo? E aí diz, cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba inteira. A turba imensa. Então, o exemplo é a coisa mais bacana, é a coisa mais interessante. O exemplo, fala, puxa, aquele se curou. Milagre? Bom, aí vamos entrar numa outra parte. Milagre não existe. Jesus não fazia milagres. Não, Jesus, calma, calma. Jesus, por ser quem era, manipulava coisas que nós nem temos ideia de que era. Mas eram coisas naturais. Ele fazia, controlava os fluidos, as vibrações e fazia as curas, né? E vocês podem lembrar também uma coisa muito interessante. Eu acho que 99,9% das nossas moléstias são de origem psíquica. Se eu todo dia de manhã eu acordar e dizer, a minha perna esquerda está mais curta que a direita. Se eu fizer isso um mês seguido, a minha perna esquerda vai ficar mais curta do que a direita. Por quê? Porque o meu espírito, o meu cérebro, vai comandar e diz, como é a perna? Fica mais estreita, mais curta. Entenderam? Então, volto a dizer, pensamento positivo. E aqui, encerrando a parte, diz assim, um exemplo muito importante. Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. É a vida triunfante que ressurge imortal. Só abrindo um parênteses rápido. O Lázaro não estava morto, porque Jesus, que era o dono da lei, ele não ia infringir a lei.
Está morto, está morto. Nós sabemos que o morto está morto quando o espírito se desliga. E muitas vezes o morto ainda está com o espírito ligado. O Lázaro estava em estado de coma. Então Jesus, com o poder dele, tirou ele do estado de coma, ressurgiu. Oh, ressuscitou. Então, nós temos que analisar as coisas de cabeça fria, né? Não pense em milagre, não pense, oh, que coisa não. Vamos pensar em coisas racionais. E a coisa mais racional que existe é aquela que Jesus nos deixou, que é o Evangelho. Então, finalizando, e ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz com que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Disse que Jesus, quando estava na cruz, o que ele falou? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. São ignorantes. Então, minha gente, primeira coisa, vamos estudar para aprender, para praticar. Mas nas circunstâncias atuais, vamos seguir as recomendações médicas, tudo bem, está certo, tem que ser. A medicina e a enfermagem são missões valiosíssimas. Se vocês leem os livros psicografados, você já deve ter visto um deles que agora não me lembro, porque a minha cabeça, daqui a pouco vocês perguntam o meu nome, eu vou dizer que é Joaquim, não é Aires. Apesar que Joaquim, só por brincadeira, mas Joaquim é meu nome de batismo. Porque quando eu fui ser batizado, o padre disse que Aires não era nome de santo. Então ele botou o nome de Joaquim. Eu fui batizado na igreja de São Joaquim em São Paulo. Então, se me chamar de Joaquim, eu atendo, né? Mas veja bem, vamos pensar o seguinte: precisamos vibrar positivamente. Está acontecendo coisas ruins? Está acontecendo. Somos merecedores? Somos. Castigo de Deus? Não existe. Existem necessidades de acontecerem certas coisas para que nós acordemos para, puxa vida, né? E outra coisa, entre as boas coisas da pandemia, por exemplo, e alguns vão dizer que foi mais, foi a melhoria das relações familiares. Porque muitas vezes as famílias, o pai levantava cedo, voltava à noite, não queria saber o que estava acontecendo com os filhos, a mãe idem, né? Então, pelo menos, forçou um maior aconchego familiar. E tem outros mais pessimistas que dizem que também forçou a quantidade de divórcios. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, gente, para terminar, que eu já abusei da paciência de vocês, vamos pensar o seguinte: confiar em Deus, confiar nos santos, né, que são os espíritos de luz, confiar nos nossos anjos da guarda, que são os espíritos que têm simpatia conosco, e pensar positivamente. Poxa, hoje foi um dia excelente, mas amanhã vai ser muito melhor. Que com isso, com o poder do pensamento positivo, nós vamos ajudar a vencer todos esses problemas e nós vamos voltar a ter condições melhores de vida e bem mais conscientes e bem mais estudados. Que o alto nos abençoe, oriente e proteja a todos, agora e sempre. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, seu Aires, pela oportunidade de ouvirmos
sobre o Evangelho, sobre essas reflexões. Como o senhor bem disse, naquele trecho do Sermão da Montanha, né, que é uma verdadeira inspiração para nós, né, de amor, de virtude, de bondade, de esperança, de oportunidade. Se a gente pegar o Evangelho e só ler o Sermão da Montanha, a gente já leu muito, né, porque ele engloba muitos ensinamentos trazidos por Jesus que são necessários para a nossa reflexão e são consoladores. E quando o senhor coloca dos desafios e que nós merecemos, porque tudo que acontece conosco, né, como o senhor colocou aí, são oportunidades de aprendizado que nós precisamos passar por isso, né? Então, como o senhor bem deixou claro, frisou, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Nós fazemos as escolhas e nós, muitas vezes, estamos aqui trabalhando como provas de tentarmos nos melhorar, de tentarmos crescer, avançar e vivenciar mesmo esse evangelho. Então, quando a gente fala, e o senhor sempre fala isso nas suas palestras, que nós precisamos estudar e aprender e praticar, é realmente isso. O grande desafio é colocar a prática na nossa vida. Mas se nós não tivermos essa base, né, do evangelho, essa base que nos sustenta, se nós não estudarmos e buscarmos compreender isso, onde vai estar a fé raciocinada que nós falamos dentro da doutrina espírita? Então, eu só tenho aqui a agradecer ao senhor pela oportunidade que nós, sim, diante de todos os percalços, diante de todas as dificuldades, que nós mantenhamos o pensamento positivo, a esperança, porque nós vamos superar essas condições e vamos estar melhores como seres humanos, como espíritos, né? O nosso propósito aqui é de nos irmanarmos, de nos fortalecermos enquanto irmãos, né? Que é a lição de Jesus para nós, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, temos que nos amar, nos conhecer e poder fazer pelo outro o que nós gostaríamos de receber também. Então, eu agradeço ao senhor, agradeço aos nossos amigos aqui acompanhando. Mais uma vez pedimos desculpas pelos problemas técnicos, tivemos que criar outro link. Isso faz parte, a gente vai aprendendo. E antes de encerrar, eu gostaria de colocar 2 vídeos curtinhos, que são 2 recadinhos aqui da casa. E daí a gente volta para se despedir.
Então, ficam aí os nossos recadinhos. A nossa evangelização infantil está de volta das férias no dia 6 de março. Continuamos no modo online. E as inscrições, para quem quiser entrar, estão abertas. É só acessar o site da casa, casadosespiritasak.com.br, para fazer a inscrição, a partir dos 3 anos até os 13. E o grupo de pais. E o nosso evento da pizza, que vai ser no dia 20 de março, aqui a retirada na quadra do Instituto, das 12 às 14 horas, e quem quiser adquirir uma adesão, colaborar conosco, pode procurar a Biblioteca da Casa na terça e na sexta noite, das 7h30 às 8h, ou entrar em contato conosco, pelo Facebook, por mensagem, que nós disponibilizamos a adesão. E agradecemos a quem puder colaborar. Então, gostaria de agradecer a vocês por mais uma semana aqui conosco, agradecer ao seu Aires por ter aceito o nosso convite e agradecer a Deus, nosso Pai, por essa semana que passamos, que possamos terminá-la com muita saúde, com muita paz, e que possamos estar aqui na próxima quarta de volta com a palestra da Marli Sansão. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana.